Fala galera do YouTube, sejam bem-vindas a mais uma aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Leonardo Felipe, quero agradecer a todos vocês que têm mandado mensagens para mim, que têm pedido aulas, que têm solicitado temas para a gente debater aqui no meu canal, no nosso canal. Se você está gostando das aulas, eu peço que você inscreva-se aqui no canal, clica aí embaixo, dá um joinha nos vídeos e me ajude aí a manter a divulgação do canal, colocando no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, enfim, todos os canais, todas as mídias sociais para que eu possa então ter a maior amplitude possível nos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte da aula de organização dos poderes, Poder Judiciário, falando agora sobre os órgãos do Poder Judiciário. Vamos embora então para mais essa aula. Primeira parte é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o principal órgão de cúpula, né? O topo da pirâmide da cadeia alimentar aqui do nosso Poder Judiciário no Brasil. Foi criado em 1828. O Supremo Tribunal Federal ele tem a sua previsão constitucional garantida lá no artigo 101 e de antes. E um dos pontos importantes a se reforçar sobre o Supremo Tribunal Federal além da sua competência, que nós já vamos falar daqui a pouquinho, é a composição. O STF hoje ele é composto por 11 ministros ou ministras escolhidos pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal e tem como requisitos para preenchimento das vagas o cidadão ou a cidadã ser brasileiro, ter entre 35 e 65 anos de idade, ter notório saber jurídico e reputação ilibada. O STF ele é dividido ele é constituído pelo pleno, que participam os 11 ministros, e é dividido em duas turmas. Cada turma obrigatoriamente conta com a presença de ministros do STF, sendo que cada ministro compõe uma das duas turmas. O presidente dessa turma ele é obrigatoriamente escolhido pelo ministro ou ministra mais antigo de composição dentro do STF. Os processos distribuídos dentro do STF, o processo chega no Supremo, ele é distribuído para cada ministro relator, independentemente da turma a qual esse ministro está vinculado. Por fim, o presidente do STF, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é escolhido dentre os seus próprios pares. Então eles votam entre si, votação direta, nominal, para escolher o presidente e o vice-presidente. É vedada, é proibida, né, a reeleição. É importante ressaltar que existe uma tradição dentro do STF de o presidente e o vice serem escolhidos sem disputa entre aqueles que estão há mais tempo no STF, ou seja, um critério de antiguidade, sem que tenham sido já presidente ou vice-presidente. Então o mais antigo ou a mais antiga é eleita presidente e o segundo mais antigo é eleito ou eleita vice-presidente. Evidentemente essa tradição respeita o critério, além de antiguidade, o critério de não ter sido já presidente do STF. Como é uma corte muito enxuta, são apenas 11 integrantes, é normal a renovação de mandato depois de uma pessoa já ter sido presidente. Normal sim, é comum, é permitido e não há nenhum tipo de impedimento legal para que isso ocorra. Bom, relativo à competência do STF, é importante nós frisarmos que o Supremo Tribunal Federal tem 3 competências distintas. A doutrina fala de uma quarta, eu vou me aprofundar nisso daqui a pouco, mas a Constituição ela cita 3. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o artigo 102, o caput do artigo 102, fala que a função do STF é guardar a Constituição, compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição. E aí ele vai citar 3 competências diretas. A primeira é a competência originária, é a qual o Supremo Tribunal Federal ele exerce a competência de julgar aquela causa
como se estivesse julgando em primeira instância. Então, o cidadão leva o processo lá no STF, vai pelo sistema online hoje, protocola, e já a sua ação é distribuída e inicia-se o seu processamento. A segunda competência é a competência recursal mediante recurso ordinário. Segunda competência é a competência recursal mediante recurso ordinário, está prevista lá no artigo 102, inciso 2 da Constituição. Essa competência, o STF vai julgar como se estivesse funcionando como tribunal de apelação. Então eu tenho uma matéria que tramitou em primeira instância em um tribunal abaixo do Supremo Tribunal Federal, e aí o Supremo Tribunal exerce essa função de reexame, de reentrega daquela matéria para que o Poder Judiciário possa avaliar, nesse caso específico, através do Supremo Tribunal Federal. Terceira competência é a competência recursal também, só que agora em matéria através de recurso extraordinário. Nessa aí o Supremo Tribunal Federal vai analisar questões relativas à violação de normas da Constituição. Violações de regras, violações de princípios estabelecidos na Constituição. E aí nós temos os instrumentos corretos que são utilizados para que o STF possa então realizar esse julgamento de matéria recursal através do recurso ordinário. A quarta forma, a quarta espécie de competência que eu já citei para vocês é a competência chamada competência implícita. O STF tem competências que não estão expressas na Constituição, mas que acaba, pela própria atribuição do Supremo Tribunal Federal, o Pleno decidindo que é matéria de discussão dentro do Supremo Tribunal Federal. Não está expresso na Constituição, mas o Supremo faz uma interpretação extensiva e atribui competência a si mesmo para julgar determinada matéria. Por exemplo, habeas corpus contra ato da Interpol. Não tem nenhuma norma na Constituição que estabeleça que o Supremo Tribunal Federal tem que julgar habeas corpus contra ato de autoridade integrante da Interpol. O STF já enfrentou esse tema e disse que compete ao STF se manifestar. Outra competência, mandado de segurança contra ato de comissão parlamentar de inquérito. Também não há nenhuma fórmula, nenhuma norma expressa que garanta a competência ao Supremo Tribunal Federal para julgar esse tipo de ato coator, esse tipo de ato cometido por autoridade, quando está dentro de uma comissão parlamentar de inquérito. O STF já se manifestou e também atribuiu a si mesmo a competência de julgar matérias relativas à violação de direitos ou ameaça de violação de direitos dentro de comissões parlamentares de inquérito, e aí o julgamento, conforme já está dito aqui, cabe ao Supremo Tribunal Federal. Então vamos ver como que a Constituição cita agora, nominalmente, pontualmente, cada competência do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Com relação ao recurso extraordinário, está lá no artigo 103, parágrafo 1º, que o recurso extraordinário só será admitido se for comprovada a repercussão geral. Então tem que haver a demonstração cabal, a demonstração sólida e irrefutável de que aquela matéria tem um amplo significado, uma ampla repercussão dentro da coletividade para que então o STF possa se manifestar. Essa manifestação se dá em matéria constitucional, tem que haver a discussão de compatibilidade entre o tema, a tese que está sendo discutida e as normas constitucionais, as regras, os princípios constitucionais. Outro tópico importante é que o recurso extraordinário ele só pode ser ajuizado se a decisão que está sendo atacada já houver sido decidida em primeira ou última instância e na medida em que não haja mais nenhum tipo de recurso ordinário cabível. Então é importante ressaltar que o recurso extraordinário está vinculado também a essa regra de impedimento de proliferação de recursos extraordinários que tenham como finalidade discutir caso concreto. Os recursos extraordinários não servem para discussão de casos concretos, servem para discutir teses. Esse é o novo formato que está sendo adotado já há algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal, mais precisamente pelo sistema constitucional brasileiro, sistema dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E por fim, o STF ele tem agora a prerrogativa já
de nem admitir um recurso extraordinário se ele estiver indo de encontro aos temas que já estão pacificados, e mesmo que ele não deixe de ser admitido, ou seja, mesmo que ele seja admitido, que exista a admissão daquele recurso extraordinário, o ministro relator pode, de forma monocrática, ainda prover ou desprover o recurso. Vai caber aí agravo dentro do STF para desconstituir essa matéria monocrática, decidida em forma monocrática. Mas existe essa possibilidade para o Supremo Tribunal Federal. Bom, o STJ é uma criação da Constituição de 1988. Ele é um tribunal que tem como principal finalidade harmonizar o ordenamento jurídico, dar uniformidade, criar essa noção de universalização da jurisprudência dentro do tribunal, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Então, enquanto eu tenho o STF funcionando como guarda da Constituição, eu vou ter o STJ funcionando como guarda do ordenamento jurídico infraconstitucional. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, ele é composto hoje de, no mínimo, 33 membros. Isto está previsto na sua definição constitucional a partir do artigo 104. Então, a previsão constitucional do STJ está no artigo 134 e seguintes. O STJ, então, é composto por brasileiros mais de 35 anos e menos de 35 anos, escolhidos dentre cidadãos com notório saber jurídico e reputação ilibada, a partir da aprovação da maioria absoluta do Senado Federal. Tem uma divisão interessante na sua composição, que é um terço reservado aos desembargadores dos tribunais superiores e um terço reservado aos desembargadores dos tribunais de justiça dos estados, né? Incluindo aí o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E o outro um terço dividido de forma igual entre membros da advocacia e membros do Ministério Público alternadamente. O Superior Tribunal de Justiça também tem três competências distintas. Nós falávamos de 4 competências do Supremo Tribunal Federal, e aqui no STJ nós vamos falar de 3 competências específicas. A primeira é a competência originária, mais uma vez aquela que o tribunal exerce como se funcionasse, e de fato funciona, como um tribunal de primeira instância.
A segunda competência é aquela competência recursal fundamentada em recurso ordinário. Da mesma forma que o Supremo Tribunal Federal, o STJ aqui também terá um papel importante, funcionando como se fosse um tribunal de apelação. Então, há uma decisão judicial anterior e ela devolve a apreciação ao Poder Judiciário através do recurso ordinário dentro do STJ, quando a matéria de competência do STJ se referir à segunda instância. E, por fim, a matéria em sede de recurso especial, que é quando nós estamos falando da competência recursal através de recurso especial do Superior Tribunal de Justiça. Nessa hipótese, o STJ funciona como terceira instância, e aí eu estou discutindo especificamente através do recurso especial essa harmonização do ordenamento jurídico e infraconstitucional, onde eu vou poder discutir, torna a dizer, não necessariamente em casos concretos, mas em tese, em nível de tese, eu vou poder discutir matérias de uniformização do entendimento dos tribunais superiores com relação a uma tese ou uma matéria específica. Com relação a essa justiça do trabalho, nós temos aí a previsão constitucional no artigo 114 seguintes da nossa Constituição Federal de 1988. Nós temos algumas atribuições clássicas que são destinadas à justiça do trabalho. Primeiro, todas as ações decorrentes de relação de emprego. Estão inclusas aí também as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores e também as ações que discutam dano moral e patrimonial, desde que eles tenham sido decorrentes das relações de emprego. Também são, dentre outras atribuições previstas em lei, são de competência da Justiça do Trabalho julgar as ações que envolvam os dissídios coletivos de natureza econômica, as questões relativas à representação sindical e também as ações que envolvam a discussão relativa ao direito de greve. Basicamente, eu tenho três instituições que compõem a Justiça do Trabalho, que são
o Tribunal Superior do Trabalho, que é o órgão superior, o órgão de cúpula dentro da Justiça do Trabalho, justiça especializada. Então, o TST em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos os Tribunais Regionais do Trabalho, chamados TRTs. E em último lugar, mas não estou aqui colocando em ordem hierárquica, quero dizer de forma clara isso, apenas em nível de sistematização igual ao que está na Constituição. Em último lugar, nós temos aí os juízes do trabalho exercendo o papel de primeira instância. Vamos ver um pouquinho mais então sobre as disposições constitucionais relativas à Justiça do Trabalho. A Justiça Eleitoral, que é a justiça que cuida das matérias relativas às eleições, julga registro de candidatura, julga prestação de conta em âmbito de processo administrativo, vai discutir as questões relativas às ações contra a diplomação, enfim, tudo aquilo que tiver relacionado ao processo eleitoral será julgado pela Justiça Eleitoral, que é composta basicamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que é o órgão de cúpula dentro da especializada, os tribunais regionais eleitorais, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Nós temos a disposição expressa do artigo 118 da Constituição e seguintes, que tratam da composição de todos os integrantes da Justiça Eleitoral. Alguns pontos que são interessantes frisar aqui, em primeiro lugar, é que a competência da Justiça Eleitoral é definida por lei. Então nós temos o Código Eleitoral que define todas as competências da Justiça Eleitoral, e também nós temos os atos que regulamentam as leis, que regulamentam o processo eleitoral, que são oriundos do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE é composto por 7 ministros, 3 indicados dentro dos ministros da STF, 2 indicados por ministros do STJ e 2 indicados por advogados nomeados pelo Presidente da República que tenham os requisitos estipulados pela Constituição. Então, 3 do STF, 2 do STJ e 2 advogados nomeados pelo Presidente da República.
A justiça militar é uma justiça que basicamente cuida de processar e julgar os crimes definidos como crimes militares pelo Código Penal Militar. É evidente que o STF tem tido julgados que definem a moldura, definem o limite do que é ou não é matéria de competência do STM, da Justiça Militar. Um exemplo disso é falsificação de documento por civil, falsificação por civil de documento militar. Isso não é tido como crime militar, então compete à Justiça Federal, porque via de regra o documento é expedido por uma das corporações militares. Então, a Justiça Militar está prevista no artigo 122 da Constituição, composta pelo STM, Superior Tribunal Militar. São 15 ministros, sendo 10 militares e 5 civis. E também pelos juízes, tribunais e juízes militares instituídos em lei. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando estivermos tratando da Justiça Estadual, mas basicamente o que é importante saber da Justiça Militar é que ela está prevista no artigo 122 da Constituição, conforme eu acabei de dizer, e tem como objeto, tem como principal competência, aliás, julgar e processar e julgar os crimes militares previstos em lei. Vamos falar um pouquinho sobre a Justiça Federal, prevista lá no artigo 106 da Constituição, basicamente composta pelos tribunais regionais federais e pelos juízes federais. A Justiça Federal, como é chamada usualmente, ela serve para julgar as causas em que a União, autarquias e empresas públicas federais forem parte. É de competência exclusiva da União definir se determinada matéria é de sua competência ou não, no que diz respeito à presença da União ou de suas autarquias ou de empresas públicas federais em um dos polos passivos, ou ativo, né? Isso quer dizer que se a União se a Justiça Federal entender que não faz parte do polo passivo ou do polo ativo daquela determinada demanda, daquele processo, alguma autarquia, empresa pública ou a União em si, o juiz estadual não pode desfazer, não pode questionar essa decisão, ele tem apenas que agir de acordo com os entendimentos cabíveis na Justiça Estadual. Nós também vamos falar, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho as competências da Justiça Federal, mas um dos pontos mais importantes é o incidente de deslocamento de competência, que é quando o procurador, a Procuradoria-Geral da República pode trazer para a Justiça Federal as causas relativas à violação de direitos humanos. Isso aí é uma grande atribuição discutida e implementada para dar maior eficácia ao julgamento, ao processamento e julgamento das ações que dizem respeito ao julgamento de causas que tenham como objeto a violação de direitos humanos. Bom, a Justiça Estadual ela funciona dentro de cada ente federativo, aí eu estou me referindo tanto aos estados quanto ao Distrito Federal, e ela é definida por leis relativas à organização judiciária do próprio estado. Ela tem como competência julgar as ações chamadas comuns, ou seja, que não são de competência das justiças especializadas. A Justiça Estadual, ela possui, dentro da perspectiva do ente federativo, a autonomia definida em lei, desde que seguidos os princípios que estão estabelecidos na Constituição, que vão orientar a criação desses tribunais. Para nós, então, é importante ressaltar que as competências elas são bem amplas, definidas em lei, incluindo aí a questão relativa ao controle de constitucionalidade de lei estadual em face da Constituição Estadual e de lei municipal em face da Constituição Estadual também. Bom, compete também ao Tribunal de Justiça encaminhar à Assembleia projeto que crie a Justiça Militar Estadual,
que vai ficar responsável por julgar naquele estado os crimes militares. Vai funcionar como primeiro grau os juízes militares ou os conselhos de justiça militar, e em segundo grau o Tribunal de Justiça Estadual, ele mesmo, como segundo grau, ou o Tribunal de Justiça Militar, que existirá somente nas hipóteses em que o efetivo militar já tiver acima de 20 mil integrantes, 20 mil praças naquele determinado ente federativo. Bom, a Emenda Constitucional 45 de 2004, ela criou o Conselho Nacional de Justiça com a principal finalidade de realizar a fiscalização, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário como um todo. O Conselho Nacional de Justiça ele é composto por 15 membros, na divisão prevista do artigo 103b. Vamos dar uma olhada agora nas competências do Conselho Nacional de Justiça. E vista, já observadas as competências do CNJ, apenas para encerrar essa aula, tem dois tópicos que são importantes nós frisarmos. O primeiro é que o STF já julgou a inconstitucionalidade da criação do CNJ, já pacificou pela constitucionalidade do CNJ, e em segundo lugar, também já determinou que ele, o próprio STF, não se submete às decisões do CNJ, porque ele é que tem a última palavra em nível de poder judiciário, tanto em nível administrativo quanto em nível de função jurisdicional, ressaltando também que
o CNJ e essa vinculação com o STF está muito clara. O STF possui uma sistemática própria de averiguar seu funcionamento interno, e isso aí exclui, lógico, então a jurisdição do CNJ sobre os ministros do STF e sobre o controle administrativo. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula sobre o Poder Judiciário, a segunda parte, órgãos do Poder Judiciário. Se você gostou, entra aí, inscreva-se no canal, curte o vídeo, compartilha, que a partir de agora, toda semana nós vamos estar com vídeo novo. Nós vamos lançar uma sessão específica sobre OAB, sobre concurso público, sobre questões de concurso. Vamos ampliando aí de acordo com que nós fomos aumentando o número de inscritos no nosso canal. Um abraço e até a próxima!